Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e nós vamos conversar sobre regimento escolar e regulamento geral do aluno. Vamos falar sobre o sistema de avaliação, entender um pouco sobre esse sistema de avaliação, como ele acontece, qual o objetivo e assim desmistificar, algumas questões sobre a avaliação. Convido você a vir aqui olhar quais são os nossos objetivos, Olha só, retomar o sistema de avaliação das instituições de ensino, as proibições da escola e suas sanções em caso de descumprimento. Muito importante que todos nós que fazemos parte da comunidade escolar conheçamos os nossos direitos, os nossos deveres. Podemos fazer o exercício dos nossos direitos e cumprir os nossos deveres e conhecer também, as sanções caso haja, alguma falta, algum ato que precise ali tomar alguma medida, assim como também, retomar o sistema de avaliação. Olha só, você já sabe como funciona o sistema de avaliação do seu colégio? Vamos aprender isso juntos, É muito comum que no início do ano letivo, no início do trimestre, os professores e professoras apresentem aos seus alunos quais vão ser as formas de avaliação. Isso é feito, apresentado ali, seguindo as orientações, seguindo uma legislação que fala sobre avaliação, uma legislação tanto estadual como uma legislação federal que orienta os professores sobre as avaliações. E é um direito do aluno conhecer esses processos avaliativos e, quando possível, junto ao seu professor, à sua professora, decidir os instrumentos avaliativos que são vários, várias possibilidades que o processo educacional nos permite com relação a um processo de avaliação. A avaliação é um momento de aprendizagem do estudante, é um momento importante para o professor, mais importante ainda para você, aluno, aluna, para você verificar se você se apropriou daquilo que foi o conteúdo, daquilo que foi a matéria, debatido, discutido, ensinado em sua sala de aula. Por isso é importante que você entenda esse processo de avaliação como esse momento de aprendizagem, de rever o nosso aprendizado e assim, para a gente poder recalibrar a nossa rota de estudos, o caminho que a gente vai seguir durante o nosso ano letivo. Tanto para você, aluno, como para nós, professores, Olha só, a avaliação, ela é contínua, cumulativa e processual. A prevalência, dos aspectos qualitativos, ou seja, ligados aí à qualidade, sobre os quantitativos, e dos resultados ao longo do período sobre, os de eventuais provas finais. Então é importante, que a gente tenha esse olhar que a avaliação ela é processual. Eu não posso somente me prender a um determinado número, a um determinado conceito, mas eu preciso olhar o desempenho do aluno ao longo de todo o ano letivo, ao longo de toda a sua trajetória escolar, identificando assim os seus progressos e as lacunas necessárias para que esse aluno se desenvolva. Isso também é uma questão de autoconhecimento. Talvez você não ir muito bem em uma avaliação não significa que você não seja um bom aluno, mas significa, na maioria das vezes, que você precisa retomar este conteúdo, retomar as habilidades, as competências de que não foram adquiridas nesse processo. Então isso é mais importante ainda do que necessariamente a ideia numérica de uma avaliação. O sistema de avaliação das instituições de ensino, eles são organizados de forma trimestral para o ensino fundamental e para o ensino médio e de forma bimestral para os cursos semestrais de educação profissional com o registro descritivo de conceito e nota. Então nós temos aí um calendário escolar nas nossas instituições de ensino com o início e término do trimestre para os cursos
né, para o ensino fundamental e médio. Para os cursos semestrais, a organização ela é bimestral com esse registro de conceitos e médias, né? Na avaliação, os estudantes devem ser considerados os resultados obtidos durante todo o período letivo. Em um processo diagnóstico, a avaliação ela tem essa característica, né, de ser uma avaliação diagnóstica, onde a gente possa diagnosticar quais as principais, né, dificuldades dos nossos alunos, quais os conteúdos precisam ser melhores trabalhados, quais habilidades e competências precisam ser desenvolvidas para que você atinja sempre, né, o seu melhor desempenho, né? Então ele é um processo diagnóstico, contínuo e cumulativo, em que se expressa o seu desenvolvimento escolar tomando sempre a melhor forma, né? Neste sentido, nós podemos, né, conversar, você pode conversar com o seu professor sobre os instrumentos de avaliação, né? Afinal de contas, né, os nossos alunos têm particularidades, né, no seu processo de reter o conhecimento e de expressar as habilidades e competências adquiridas no desenvolvimento da educação. Por exemplo, né, posso eu ter um aluno que não se expressa muito bem na forma escrita, mas ele se expressa muito bem quando é solicitado que ele faça uma representação gráfica sobre determinado conteúdo. Então, né, se eu ensino algo para o meu aluno, dou uma aula sobre feudalismo, talvez ele não consiga escrever sobre o feudalismo, mas ele faz uma representação, um desenho sobre o feudo, em que ele coloca ali as habilidades e competências que ele aprendeu. Então vejam, né, que a avaliação ela não pode ser somente quantitativa, né? Ela tem que ser qualitativa, ela tem que ser diagnóstica e ela vai trazer essas informações que são importantes para o professor, mas também são importantes para você. O resultado dessas atividades avaliativas serão analisadas durante o período letivo, pelos estudantes, pelos professores, observando, né, as necessidades detectadas para o estabelecimento de novas ações pedagógicas. Então, este processo de aprendizagem, ele é dinâmico, pessoal, né? Nós iniciamos o ano letivo, a gente aprende, daí talvez seja necessário a gente, né, redesenhar o nosso caminho para que você aprenda. E é importante que você mantenha esse diálogo com o teu professor, né, para que você mostre qual o melhor caminho, que a gente consiga se adaptar e assim todos vamos atingir o sucesso na educação, né? Olha só uma atividade para a gente pensar. Reflita e responda. O sistema de avaliação escolar pode ser feita pela escolha do professor em cada disciplina ou ele deve seguir um padrão definido pela escola, né? Comente a sua resposta. Responda e a gente já volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Olha só, o sistema de avaliação escolar, ele pode ser definido pela escolha do professor em cada disciplina ou ele deve seguir um padrão definido pela escola? Vamos responder a nossa atividade? Olha só, o sistema de avaliação, ele é padronizado para toda a escola, sendo ele de avaliação contínua, acumulativa e processual, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados do período sobre as eventuais provas finais. Então é importante. E essa construção da avaliação na escola, ela respeita toda uma legislação que versa sobre a avaliação, uma legislação tanto estadual como federal, e ela está presente no Regulamento Geral do Aluno, no Regimento Escolar. É importante que você conheça esses documentos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as proibições e as sanções em caso de descumprimento das regras, dos deveres, aquilo que você deve fazer na sua escola, né? Como vimos, pessoal, nós temos liberdade, né? E com essa liberdade nós temos os nossos direitos e deveres. Então nós temos regras a cumprir e essas regras, quando descumpridas, ela vem acompanhada de sanção, né? De alguma medida que deve ser tomada, não no caráter punitivo, mas sim no caráter de orientação, de aprendizado, de reflexão sobre aquela atitude que talvez você tenha tomado que não foi tão legal assim, né? Olha só, pessoal, então transgredir, vamos começar entendendo um pouquinho sobre o que é transgredir, né? Ultrapassar o limite de algo, né? Desrespeitar uma ordem, uma lei, um procedimento, infringir, transgredir uma norma social. Então a tua escola, enquanto instituição social, ela tem várias normas, várias regras, várias questões que devem ser observadas e que devem ser seguidas. Essas regras foram feitas respeitando uma legislação que existe no nosso estado, no nosso país. Elas foram discutidas, né, pelos setores que compõem a escola e elas estão presentes no regimento escolar, no regulamento do aluno. Então é importante que você conheça, você, seus pais, seus responsáveis, conheçam essas regras, né? Para o descumprimento da norma ou da regra, cabe uma sanção, né, ou uma punição no sentido de orientação, de nos tornarmos, né, cidadãos conscientes dos nossos deveres, né? Olha só, então em um primeiro momento é uma orientação disciplinar, algumas ações pedagógicas, né, dos professores, da equipe pedagógica e da direção, e que deve ser comunicado aos seus pais. Dependendo do que aconteceu, só uma orientação, né? Talvez você teve um comportamento inadequado, não levou determinado material, ou usou o celular, né, no momento da aula, quando ele deveria estar guardado dentro da sua bolsa. Então você recebe uma orientação. Uma segunda sanção é ter o registro em ata, né, da reincidência dos fatos envolvendo o estudante. Poxa vida, né? Você sabe que você deve ir uniformizado para a escola. Você foi um dia sem uniforme, talvez tenha recebido uma orientação disciplinar, né? Seu professor, a equipe pedagógica chamou você para conversar e você entendeu que é necessário estar uniformizado, né? Uniforme limpo, né? Ali dentro da escola. Poxa, daí no outro dia você foi novamente sem uniforme. Um registro em ata. Uma terceira, né, ou até mesmo numa transgressão um pouco mais grave, a gente vai convocar os seus pais ou responsáveis para comparecer na escola e fazer uma conversa com todos, né? Olha só, gente, prejudicar o processo pedagógico e o bom andamento das atividades escolares. Isso é algo que não é bacana, né? Você prejudicar ali esse processo de ensino. Qualquer ato que prejudique o andamento das aulas, como por exemplo a utilização do celular, o trabalho dos professores, dos funcionários e diretores, atrapalha todo o conjunto da escola. Então fique ligado, né? Traga aí um exemplo para você de uma infração, de uma transgressão, né? Vamos lá, gente, ver aqui mais algumas questões sobre isso, né? É importante ter conhecimento do regimento e ciência do que não é conveniente ser feito no ambiente escolar, né? Então,
algumas regras sociais também estão presentes no nosso ambiente escolar, né? Proibições, olha só, nós temos aí algumas proibições dentro da sala de aula. Ocupar-se durante o período da aula de atividades contrárias ao processo pedagógico. Você está na aula, o professor preparou a tua aula, ele veio para lecionar e você, de repente, está aí atento a outras atividades não pedagógicas, né? Então isso é proibido. Utilizar-se de aparelhos eletrônicos em sala de aula que não estejam vinculados ao processo de ensino-aprendizagem. O teu celular, o teu fone de ouvido, o teu tablet, você resolveu jogar no horário da aula, isso não é nem um pouco legal, né? O uso desnecessário do celular, a ausência de sala de aula ou desvio da atenção quando alguém fala diretamente é prejudicial ao ensino e à aprendizagem, né? Discriminar, usar de violência, agredir fisicamente ou verbalmente o colega, professor e demais funcionários da instituição de ensino. Pessoal, a violência deve ser combatida de todas as formas, né? Caso isso aconteça na sua escola, que não é nada legal que aconteça, né? Ela é uma transgressão, ela é uma infração, né? A violência física, a violência verbal contra qualquer pessoa, isso deve ser evitado, o bullying, o preconceito e a intolerância. Nenhum tipo de discriminação ou desrespeito gera um ato positivo. Qualquer atitude que vá em direção de gerar preconceito ou discriminação é passível de punição. Então vamos nos ficar atentos e vamos combater esse tipo de comportamento dentro das nossas escolas, né? Nós queremos uma escola livre de preconceito, livre de bullying, livre de racismo e de tantas outras formas de violência, né? Ações pedagógicas, né? É importante lembrar que o estudante que deixa de cumprir, né, ou vai transgredir de alguma forma aquilo que está no regulamento, ele vai sofrer com as sanções, né? Então aqui, olha só a primeira, né? Orientação disciplinar com ações pedagógicas dos professores, equipe pedagógica e direção. Posterior, comunicação aos pais ou responsáveis. Ter registrado em livro-ata a reincidência dos fatos envolvendo os estudantes. 3. Convocar os pais para a ciência e assinatura, quando o aluno for menor de 18 anos. Após as ações descritas acima, caso haja novas situações, comunicar os órgãos competentes para encaminhamento, com autorização dos pais ou responsáveis, sobre a situação ocorrida conforme a instituição. E eu tenho certeza que você não quer que a situação chegue aqui nesse item 4, né? Todos nós somos passíveis de pequenos deslizes na nossa conduta escolar, o que deve ser evitado a todo custo. Quando isso acontecer, converse com o seu professor, com a equipe pedagógica, desculpe-se pelo ocorrido e não deixe de comunicar os seus pais ou responsáveis, beleza? E aqui a gente tem uma atividade, olha só. Quais as ações devem ser tomadas pela equipe pedagógica mediante o desrespeito do ou da discente? Responda aí, a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. Quais as ações devem ser tomadas pela equipe pedagógica quando há um ato de desrespeito do aluno e da aluna? Então trago aqui uma orientação disciplinar com ações pedagógicas do professor, da equipe pedagógica e da direção. Ter o registro em livro ata, caso haja reincidência dos fatos, uma vez que você já foi orientado. Convocar os pais ou responsáveis para tomar ciência e os encaminhamentos que serão tomados a partir daquilo que foi cometido. Pessoal, retomando aqui, relembrando a importância do sistema de avaliação, diagnóstica, processual, cumulativa, com os valores qualitativos se sobrepondo aos valores quantitativos, né? Falamos sobre as proibições da escola, algumas das proibições, é importante que você conheça a legislação da sua escola, quais são as proibições, os seus deveres e também os seus direitos, e algumas proibições e ações educativas, como uma orientação pedagógica, um registro em ata e a convocação dos pais ou responsáveis caso haja uma reincidência, Aqui estão as nossas referências de aula, agradeço a tua participação, fique bem, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau.